WA Podcast. Vamos começar então mais um WA Podcast com a presença de duas pessoas maravilhosas aqui. Carlos Henrique, tudo bem com você? Bom demais, Wallace, graças a Deus. Tá animado? Cheio de expectativa, conhecer mais sobre o tio Flávio. E o tio Flávio, para a gente conhecer um pouco sobre o projeto social, sobre toda essa vida sua aí, sua trajetória maravilhosa. Como você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bom, gente? Bom. Muito bem. Animado também. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você hoje. Pede o pessoal aí para inscrever no canal, que nós não pedimos já, nós nunca pedimos. Se inscreva no canal, gostando do vídeo, né? Como diz, deixa o like aí, curte, compartilha. E vamos tocar em vidas através desses vídeos aí, esse conteúdo maravilhoso que está chegando aí na sua casa. Exatamente, gente. Nós temos que pedir essa ajuda ao público. Inscreve no canal, é muito importante para a gente. Dá o like. Vou deixar o link embaixo para todo mundo estar aí junto, seguindo, para ouvir coisa boa. O tio Flávio tá aqui, né, para falar muita coisa boa. Aciona o sininho. Aciona o sininho, esse é muito importante. E também não deixar de falar do nosso amigo Lúcio aí, ó. Um abraço para você, viu? Você ter aí com a gente aí já faz uns anos já. Sempre aí, conte comigo, tá? Vamos começar agora a falar um pouco sobre sua vida, né? Um pouco a história. Como é que foi como é que foi o início? Conta um pouco pra gente, assim. Bom, então eu vou começar do início, lá do início mesmo. Exato, do início, é bom. Que a gente começa às vezes do início, do metade, do início, do fim. Mas assim, eu vou falar quando eu iniciei em sala de aula, foi quando surgiu o tio Flávio. Eu nasci em Santa Luzia, que é tão perto aqui de Belo Horizonte, né? Fui dar aula na faculdade. Quando eu acabei de formei em 98, 99 já virei professor de marketing lá. E aí a minha ideia era começar com uma turma de primeiro período, porque os meninos estão começando, eu também estava começando na faculdade, eu era professor lá em Santa Luzia de ensino fundamental e médio, e estava começando na graduação, né, ensino superior. Só que me deram o 7º período de publicidade, o pessoal já está saindo da faculdade, já está todo mundo assim, ansioso para poder chegar, né, já está no mercado, já está trabalhando, é só o TCC que falta. E aí eu comecei então a dar aula de marketing para essa turma. Peguei 4 turmas, 2 de manhã, 2 à noite. E aí quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, nervoso, sem saber como é que seria, né, a dinâmica, aí eu me apresentei, ó, sou Flávio Toffani, professor de marketing, e aí uma aluna sentada na frente virou, como é que você chama? Eu falei, Flávio Toffani. Ela falou assim, não, não é bom não. Não é bom o quê? Será que sou eu, né? Aí ela falou, seu nome não é bom, não. Eu falei, como assim que meu nome não é bom? É o nome que eu tenho, né? Sim. Aí ela virou e falou, nós vamos criar um nome pra você. E aí aquele negócio era mais assim, era uma afronta mesmo, porque as meninas já estão nem aí mais. E aí eu falei, já que quer criar, cria, né? Eu vou procurar briga. No primeiro dia que eu estou começando a uma profissão de professor em graduação, e ela falou, nós vamos te chamar Tio Flávio. Aí eu já pensei, pô, tio, sei lá por quê. Aí já vem as associações, né? Dentro das gavetinhas da mente, o que é tio? Ah, é um cara mais velho, né? Aí eu falei, mas por que, né? Vai me chamar tio Flávio? É o nome que a gente acha, que seu nome não é bom, não. E aí foi uma afronta, só que no decorrer do tempo, em relacionar com os alunos, em respeitar os alunos, eles começaram a me respeitar, eu respeitá-los, o tio Flávio passou a ser, de afronta, algo mais próximo, algo mais aconchegante. É aquele professor que as pessoas confiavam, que as pessoas gostavam. E aí eles falavam para os meninos do primeiro período, quando você chegar no 7º período, você respeite o Flávio. Respeite o Flávio. E aí eu fui paraninfo, patrono das turmas, e chegava, as famílias vinham me abraçar, falavam, você que é o tio Flávio? Eu falei, gente, eu acho que eu sou o tio Flávio já. A partir de lá, daquela sala, depois disso eu criei um curso de pós-graduação na área de gestão de marcas. Mas eu nem sabia sobre essa força da marca, não, né? A marca não é um desenho, a marca não é só o design, a marca é muito mais que isso. São os valores associados a todos os pontos de contato, né, que a empresa, que a marca tem. Então, a gente tem uma marca gráfica, né, que é justamente aquela que estampa os uniformes, estampa as placas, mas a marca é muito mais que a marca gráfica. E a marca são os valores atribuídos a você, os valores que você coloca para o mercado e as pessoas aceitam, percebem como tal. E aí eu vi que os valores para o tio Flávio eram de proximidade, de respeito, de humanidade.
E eram valores que eu tinha, não eram valores criados para poder manter uma relação. Que todo valor criado para manter uma relação, ele se esgota com o tempo, né? Os valores essenciais, eles vão às vezes até afrouxando, mas a gente está com eles lá dentro, então a gente resgata. E aí nasceu o Tio Flávio. Essa é a origem do Tio Flávio. Certo. O Tio Flávio Cultural, já pode contar dele? Claro, pode ficar à vontade, a gente vai falando muito aqui dele. O Tio Flávio Cultural é um movimento voluntário, que não é uma ONG, então a gente não é juridicamente constituído, nós não temos CNPJ, a gente não recebe doação financeira de ninguém, a gente não pode receber emenda parlamentar, nem ajuda de governo, nem de empresa. E a gente quis se estabelecer assim por quê? Porque quando nós chegamos a 13 anos, então esse ano a gente completa 13 anos de movimento, que não é um movimento nem financeiro, nem religioso e nem partidário. Quando a gente chegou, a gente tinha o seguinte, eu sou professor universitário, trabalhava em pós-graduações em 7 faculdades. Pós-graduação é tranquilo, que você vai lá, quatro aulas, né, e conclui uma disciplina. Então eu dava aula em 7 faculdades. E aí eu falei, poxa, as pessoas que estão na faculdade têm cursos gratuitos na faculdade, palestras, mas naquela época, há 13 anos, quem estava fora tinha que pagar para ir para São Paulo fazer cursos, para Rio fazer curso. Então você pagava a inscrição, pagava transporte, pagava hospedagem e não tinha aquela facilidade de cursos pela internet e cursos aqui, presenciais. Tinha um negócio chamado Quinta Digital, do Alexandre Bolt, que fazia um negócio legal, mas não tinha. Então, minha ideia, criar palestras com pessoas que são referência para que a gente possa ampliar a nossa perspectiva e achar, ou parar de achar, que o mercado de Belo Horizonte é inferior ao mercado de São Paulo, ao mercado do Rio. Porque a gente tem muita gente boa em várias áreas. Cinema, teatro, marketing, design, futebol, tem muita música. Só que as pessoas não conversam entre si, sabe? As pessoas estão em guetos. E aí, qual que era a ideia? É aproximar essas pessoas. É a gente conversar e trazer referências para poder falar sobre assuntos diversos. Então, por exemplo, tem o Greco, da agência Greco Design, que é um cara que é de Minas, vai para Cannes ser jurado do maior festival de criatividade e está aqui em Minas. Poxa, vamos pegar esse cara e vamos trazer o conhecimento dele para ser disseminado. E ele vai de graça. Aí a gente começou então a ter palestras, 4, 5 no mês, gratuitas. E por que eu coloquei Tio Flávio no nome do projeto? Porque eu não tenho dinheiro, eu tinha o nome conhecido nas faculdades. As faculdades têm auditório. Para eu não pagar auditórios, o projeto do Tio Flávio. Quem é o Tio Flávio? Professor da faculdade. E o cultural é de mudança de perspectiva. Porque o cultural pode parecer de alguma manifestação artística, né? Não, é mudança de perspectiva, é mudança de ambiente. Então, o que a gente quer fazer? Dar estímulo às pessoas e até a nós mesmos, voluntários, para que a gente possa mudar, ampliar perspectivas. E aí a gente começou, então, com esses projetos. Só que daí vieram outras coisas. As pessoas começaram a pedir palestras para escolas públicas, pedir palestras para instituições de crianças com paralisia cerebral, com câncer, para trabalhar com funcionários daquelas instituições. E aí eu vi que o negócio estava crescendo demais, as demandas crescendo, a gente chamando voluntários para poder fazer isso, só que eram áreas diferentes, escolas públicas, jovens aprendizes, instituições sociais. E aí eu comecei então a criar grupos, o grupo que atendia as escolas públicas de voluntários. E aí fui dando nome a esses grupos. Cada grupo tinha um nome dentro do Tio Flávio Cultural para eu me organizar. E aí a história foi o seguinte: se esse grupo de voluntários existe para atender ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, os antigos asilos, sim, se a gente tem um grupo para atender ILPIs, eu tenho que ter um voluntário gestor. E aí a gente criou o papel do gestor voluntário daquele grupo, que aí o gestor organiza aquele grupo, as ações, as visitas, e eu não preciso ficar em cima de todo mundo. A gente chegou antes da pandemia, gente, a 80 grupos de ação em mais de 21 ILPIs, 18 abrigos, presídios, APACs, que são um tipo de presídio diferenciado, socioeducativos, escolas públicas, hospitais. A gente tinha 80 grupos atuando nessas áreas todas, sem nenhum recurso financeiro, porque a nossa demanda não era financeira, a gente ia para conversar. E hoje eu estava escrevendo sobre isso, para um artigo, e eu penso muito sobre essa questão do voluntariado em vários aspectos. O assistencialista,
Todo mundo precisa. Porque quando a gente fala assim, as instituições trabalham muito com voluntariado assistencialista, dá cesta básica, vai para as ruas atender morador de rua. Cara, tem um autor de economia que escreveu um livro chamado Escassez. São 2 economistas. Ele fala o seguinte: pensa um computador com vários programas pesados abertos. Estão lá aqueles vários programas pesados abertos. Esse computador ele não funciona bem, porque está pesado. Pensa o que é uma pessoa com fome, 3 filhos e que não tem o que comer daqui a pouco, meio-dia. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai se preocupar com a comida dos 3 filhos ao meio-dia, daqui a 2, 3 horas, quando chegar meio-dia. Então, ela não vai se preocupar em fazer um curso do Senac, do Sebrae, que vai dar a ela uma certificação de 2, 3, 4 anos, porque ela precisa da comida agora. Sim. Então, quando a gente fala assim, mas o pobre, ele não tem perspectiva. Cara, ele tem fome. Ele precisa ficar vivo. Verdade. Então, o assistencialismo é importante para que eu deixe o indivíduo vivo e venha, a partir daí, venham projetos que peguem esse cara vivo e o desenvolva. Então, a gente fala que no voluntariado tem os projetos que são assistencialistas e os projetos de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Aí eu posso trabalhar essa pessoa para desenvolver habilidades pessoais, né? Desenvolver habilidades profissionais, para que ele possa se colocar no mercado, para que ele possa saber lidar com a sociedade, com os colegas de igreja, com os colegas de trabalho, com a família, habilidades pessoais. E eu tenho as habilidades, né, no voluntariado, que é a habilidade, que é o voluntariado relacional. O que é esse relacional? Vocês sabem que a gente está envelhecendo, a sociedade está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. E a gente tem hoje nos asilos, antigos asilos, chamados de LPIs, muitas pessoas que têm familiares, mas não têm visitas. Essas pessoas perderam um pouco do sentido da vida, que é o que alguns os orientais chamam de Ikigai, né? Ikigai. O que é o Ikigai? Cara, em qualquer idade, se você tiver realmente um propósito, e esse propósito não é algo que você vai comprar, é algo que você vai descobrir mesmo. Sim. Tem até uma série da Netflix falando sobre as zonas azuis. Essas zonas azuis são justamente os lugares onde há uma longevidade de 100 anos. Aí o cara foi pesquisar o que é que faz essas pessoas viverem 100 anos. E o propósito de vida é um desses itens. Então, o relacional é você chegar numa instituição de longa permanência para idosos, num hospital em que tem quimioterapia, em que tem hemodiálise, é você sentar e é você ouvir. Então, esse ouvir é o que a gente trabalha no relacional. Então, aí eu trouxe aqui 3 tipos de voluntariado: o assistencialista, o relacional e o de desenvolvimento. E o Tio Flávio Cultural hoje trabalha com o de desenvolvimento, mais especificamente, desenvolvimento e o relacional. O assistencialista a gente não trabalha até em função de não ter recursos e não querer ter recursos também. Nossa, a gente tem muita pergunta. Quer começar? Pode eu falar. vou começar o primeiro porque eu tive agora nos Estados Unidos e o número de homeless lá cresceu muito, né? Uhum. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: como é que eu queria saber essa relação do morador de rua? Por que ele não sai da rua? Isso eu tenho uma dúvida, assim, já faz tempo que eu penso sobre ela e como você está em contato bastante com essas pessoas, eu queria saber disso. A primeira pergunta que eu tenho sobre elas. É até interessante, eu estava em São Paulo recentemente e estava muito frio em São Paulo. E aí as pessoas estavam postando em algumas redes sociais falando assim: as agências bancárias de São Paulo estão cheias de morador de rua lá dentro. Povo safado, está querendo pegar um ar-condicionado. E vocês estão vendo que o ambiente, a gente está tendo aí calor e frio intensos, né? Lá em São Paulo estava um frio muito grande. A pessoa não entrou numa agência bancária para ficar no ar-condicionado num dia de frio. Ela entrou para fugir da violência que tem lá fora, porque dentro da agência tem câmeras. E elas, então, são um pouco mais seguras ali dentro. E aí alguém pergunta para mim: poxa, então por que ele não vai para um abrigo? São diversos motivos.
Os abrigos têm muitas regras, os abrigos têm muitas vezes que deixar o cachorro dele, o pet dele, que é o companheiro dele, que é o amigo dele, na rua, ele não pode entrar com o cachorro. Olha. Então tem várias questões e até coisas materiais mesmo, porque, por exemplo, tem coisas materiais em que os abrigos têm um lugar onde guarda, né? Então o cara entra com uma mochila, ele guarda a mochila e vai dormir de um dia para o outro, no dia seguinte ele toma café e sai. Agora, as histórias são muito diferentes. As histórias são muito... Tem gente que teve um trauma muito grande, perdeu a família. Tem gente que, em conduzindo um carro, foi ele o responsável em perder pelo acidente, e aí a família se perdeu, e ele se sente culpado demais, então ele não admite que ele tenha direito de ser feliz, então ele vai para a rua. Tem casos desses que eu já ouvi. Tem um caso que eu até fiz uma reportagem com ele, que ele era, olha só, ele formou, eu não estou vangloriando isso não, tá? Cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa que merece respeito. Mas esse cara formou na Unicamp, em engenharia. Unicamp extremamente disputado, em curso de engenharia muito disputado, engenharia florestal. Trabalhou 18 anos numa empresa dessas grandes aí. Pode falar o nome de empresa? Pode. Trabalhou na Vale durante 18 anos. Eu sei que esse homem perdeu a esposa, não deu conta da dor, começou a beber demais, e ao beber demais ele começou a ficar muito na rua. E aí ele virou uma pessoa em situação de rua. Estava na Rua Paraná, aqui em Belo Horizonte, num albergue, e é ali que eu conheci ele. E aí o legal dessas pessoas, assim, quando elas ainda têm sonhos. Porque quando perde o sonho, perde a esperança, sabe? Então a pessoa vai levantando e dormindo todos os dias sem esperança nenhuma. Mas ele tinha um sonho de voltar para a família dele. Muita gente em vários aspectos sociais, crianças em abrigos, crianças e adolescentes em abrigos, idosos, muitos falam do sonho de voltar para a família. E o sonho desse cara era voltar para a família, mas ele não estava preparado, dizia ele. Ele não estava preparado. E o outro sonho é ver a neta dele se formar. E aí eu pensei, deve estar com 18, 19 anos, formado na faculdade. Aí eu falei, sua neta tem quantos anos? Tem 4. Eu falei, não, mas vai demorar, né? Ela se formar na faculdade. Ele falou, mas eu tenho tempo. Então, os motivos são diversos, né? E há o motivo em que muitas vezes a gente coloca num único baú, que é o motivo da dependência química, que é uma praga, que é algo extremamente sério, né? A gente está experimentando agora, no momento que a gente está aqui, a chegada de uma droga nova chamada K, as drogas K, K4, K9, K6, que são muito mais fortes do que o próprio crack, né? E as pessoas desesperançadas, elas querem fugir da realidade. E aí a gente pensa o seguinte, não é só na rua não, mas nós todos. Tem um autor chamado Byung-Chul Han, que ele é sul-coreano, que ele fala que as pessoas estão buscando cada vez mais se anestesiarem para não vivenciarem suas dores. E isso faz com que a gente fique cada vez mais frágeis. Por quê? Eu senti uma dor, o que eu faço? Eu vou para um anestésico. Meu filho sentiu uma dor, o que eu faço? Eu dou a ele alguma coisa para que possa disfarçar aquela dor e ele não vivencie. E aí as pessoas vão ficando frágeis, porque elas elas estão tamponando, sabe, essas dores. Então, há muitas situações, cada situação é um caso. Agora a gente está vendo em Belo Horizonte diversos também moradores de rua, e a gente percebe que muitos deles vão pelo vício, muitos deles vão pela perda financeira mesmo, e às vezes o cara já é viciado e a família não aceita, às vezes ele rouba dentro de casa, a família colocou para fora. Então há vários casos. E assim, a tendência está crescendo fora do país, isso. Exageradamente. Aqui, como que se enxerga isso? Você enxerga que existe uma luz no final do túnel para resolver isso? Ou você acha que... Como que é? Não vou nem dizer se vai aumentar ou não. Eu não vou polemizar isso. Mas o que você acha no futuro? Eu acho que se a gente não começar a pensar sobre qual que é o papel de cada um de nós, seja governo, seja sociedade, para poder, e seja empresas, então eu falo sociedade, terceiro setor e empresas, a gente não vai tomar, porque cada um parece que está querendo fazer a sua parte de maneira desintegrada. E parece muito utopia falar que a gente vai unir primeiro, segundo, terceiro setores. Mas se a gente não começar a olhar para alguns problemas que estão aí, criminalidade, a educação sendo fragilizada,
a gente não vai conseguir ter solução nenhuma, porque a gente está cada vez mais reclamando dos problemas, e os problemas estão aumentando. Se você perceber realmente Belo Horizonte, a gente tem famílias morando na rua. Antes você tinha uma quantidade maior de homens morando. É lógico que, até falo da prefeitura, que nos últimos anos criou bastante iniciativas, e até ouvindo as iniciativas sociais, chamou as iniciativas, que isso é importante, mas enquanto não fortalecer isso e não assumir isso como um problema, por exemplo, nós temos um problema oculto muito grande e que ninguém fala sobre ele, que é suicídio. Em diversos aspectos, não só nas pessoas que moram em rua, mas a gente tem um índice de suicídio muito grande que não é registrado em idosos, porque sentem-se cada vez mais abandonados, e o suicídio do idoso não é pegar uma arma letal e tirar sua vida ali, mas é a negligência de uma medicação que ele faz às vezes para poder fugir das dores também, ou excesso de medicação. Então a gente tem coisas que acontecem que a gente não encara por medo, muitas vezes, de enfrentar aquelas situações, mas são urgentes. Tem um livro que foi lançado agora, esse ano, chamado A Geração do Quarto, que fala de um problema que está na casa de todo mundo que está ouvindo a gente aqui, praticamente. Quem tem filho de 13 a 18 anos, vivencia uma geração que fica 6, 7 horas dentro do quarto, acessando a internet. E aí a gente vê que essas pessoas estão numa solidão cada vez maior, buscando algo numa rede social que é ilusório e que não conseguem nem conversar com os pais em casa. E aí há esse afastamento, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e ninguém está mandando eles parar de trabalhar, mas quando chega em casa, o filho é um desconhecido. Então, assim, olha o tanto de problema que a gente tem e que a gente não resolve porque a gente não os coloca na mesa e fala, isso é problema, a gente tem que conversar. E conversar como? A partir do momento que o governo faz sozinho, sem ouvir quem está lá na ponta, foi o caso da pandemia. Tem que chegar à cesta básica. O que a gente faz? Vamos criar sistemas para fazer a cesta básica chegar nas comunidades. Gente, a comunidade tem um monte de grupo de capoeira. Aciona esse pessoal da capoeira e faz esse pessoal entregar lá. Tem igrejas, tem projetos sociais que conhecem a dor, conhecem as histórias por nome daquelas pessoas. Mas aí o governo vem criar estratégias para poder fazer chegar. Não, então senta e conversa. E isso funcionou em vários lugares. Nossa, muito legal. Quer falar? Você quer falar uma pergunta? Eu li um livro do Leandro Barreto, um pastor. Ele vai falar dependendo do ponto de vista. Ele começa a aplicar que são 7 bilhões de habitantes e a gente decide, quer mudar os outros, mudar a mentalidade de alguém, mudar um bairro. Isso precisa partir de nós. Aí ele vai contar uma história figurada que o pai tinha 2 filhos e que ele deu uma mountain bike para um filho e para o outro ele colocou bosta de cavalo, fezes lá, esterco no quarto. O menino, quando ele acordou da mountain bike, ele falou assim, uma mountain bike? Nossa, que da hora, com amortecedor. Só que eu vi ontem no Datena que um cara foi morto quando ele reagiu a um assalto, eles tentaram assaltar uma bike como essa, roubar dele. Só que nós moramos na roça, não tem risco de ser assaltado, mas eu posso cair e morrer com essa mountain bike. Nossa, esse presente só pode ser de um inimigo. O outro levantou de manhã e quando olhou para aquelas fezes ali no quarto, ele falou assim, cara, eu ganhei um cavalo, meu Deus! Ele olhou para a bosta, para as fezes, para o esterco, com uma perspectiva diferente. Aí ele vai falar sobre esse tipo, o jeito que eu olho para a situação, como eu olho para mim, como eu olho para tudo à minha volta. Aí, dependendo do ponto de vista, a gente consegue ver uma situação que é decadente, difícil de lidar, mas com um ponto de vista diferente eu consigo trazer uma solução melhor para ela. Uhum. Isso começa em mim, eu olhar para mim. E olhando você falar a respeito disso, para você conseguir ser resposta para essas vidas, marcar pessoas, suprir as necessidades, você passou a olhar para você com um propósito. Existe um propósito em mim. E é lindo de ver, eu queria comentar sobre. Você entendeu o seu senso de propósito. Eu nasci com um propósito, de tocar em vidas. Você falou que esse tio Flávio, né, o nome, a marca, começou com uma zoação, uma zombaria, algo que ia te deixar, talvez, te deixar mal, mas você olhou com um ponto de vista diferente. Você olhou com aquilo assim, eu vou mudar essa situação, eles vão olhar para o tio Flávio, ver um amigo, um parceiro, um professor. E, assim, parabéns por viver dentro desse propósito. E é uma geração que precisa de ser ouvida, Alisson.
Ele falou assim que ele vai em asilos, né? Uhum. Para ouvir pessoas. Eles contar a história deles, desabafar, chorar. E nós temos ouvido poucas pessoas, nós gostamos muito de falar. E falta isso, esse tempo de mesa em casa. Você falou sobre pais e filhos, marido e mulher. Hoje tem casamentos que a primeira conversa e última é: não aguento mais você, vamos divorciar. Filhos que a primeira conversa com os pais: eu estou cansado dessa casa, eu vou sair dessa casa. Então falta isso. E talvez se não encontre em casa, ele encontra no tio Flávio. Encontre um amigo da escola, alguém que ouve, alguém que dá um bom conselho. E para nós mudar o todo da nossa volta, eu preciso de mudar a minha mentalidade a respeito de mim. Eu tenho um propósito. Este propósito é tocar em vidas, despertar pessoas, mudar a mentalidade, levar elas de volta a sonhar. Tem um texto bíblico que eu fico impressionado com ele, que é Ezequiel 37. O profeta Ezequiel é levado para um vale de ossos sequíssimos, e o Deus manda ele profetizar sobre o vale. Quando ele termina de profetizar, tio Flávio, a Bíblia diz que Deus fala com ele assim: ó, esse vale, diz que de ossos sequíssimos se tornou um exército numeroso de pé, de acordo com que ele foi profetizando a palavra do Senhor, e foi acontecendo. Ele fala e acontece o mover sobre o vale. Aí ele fala assim: esse vale, Ezequiel, é a nação de Israel. Porque eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi. São pessoas vivas que olhavam para elas como se fossem mortos. Uhum. Olhava para si, não tem esperança para mim, porque eles haviam sido levados para a Babilônia, a Jerusalém havia sido destruído, o templo queimado, e eles olhavam para a cidade que foi destruída e assim: a minha esperança se foi. Mas Deus manda o profeta dentro do vale, é como se fosse dentro de um presídio, fala assim: cara, sua esperança não acabou. Você não morreu, você está vivo. A palavra de Deus para essa nação é: eis que abrirei a sepultura e vos tirarei de dentro dela. Então, quando eu vejo você falar que visita pessoas em presídios, é você abrir a sepultura. Tirar alguém que está vivo, que entrou dentro dessa situação. Renovando a mentalidade dela. O jeito de olhar para si. Não, eu estou vivo. Existe uma oportunidade para mim, sim. Então, nesse primeiro choque é na mente. Depois você envolve ele nesse relacionamento, né, com a sociedade. E a primeira pessoa que ele se relaciona é com o próprio tio Flávio. Porque talvez olhando para o homem, ele vê assim: cara, minha família abandonou. Esse amigo meu que eu visito, a família abandonou ele, cara. Não tem ninguém que visita envia no presídio. no presídio. Ele de vez em quando manda um kit, mas o que ele quer não é dinheiro, ele quer a presença. Ele queria a esposa ali vendo ele. A visita de um irmão. E eu sou amigo dele, e eu visito ele. Ele falou assim: Carlos, o pessoal aqui do presídio gosta demais de você. Eu: como assim, Gabriel? Você nem me conhece. Ele falou assim: não é porque você se importa comigo. E aqui dificilmente um familiar vem, mas você vem sendo meu amigo. E ele olha para mim e ele fala assim: cara, você é um amigo mais chegado que irmão. É um cenário que os familiares abandonaram e a gente vai com a palavra de vida. Você tem que se movimentar na contramão dessa situação. Você não vai responder para os seus familiares como ele te respondeu. Você vai sair daqui amadurecido, transformado, com uma perspectiva de vida melhor. Não vai voltar a fazer o que fazia. Pelo contrário, você vai surpreender as expectativas lá fora. E a gente vai dando vida, porque o cenário lá é de morte. Porque quando você visita, ele fala: não estou aguentando mais isso aqui, cara. A depressão está me consumindo aqui dentro. É a solidão muito forte, A solidão, né? É terrível. É. Como que é, assim, para você? Você tem também muito caso para falar sobre o presídio. Como é que é a situação? Você quer falar um pouco? Com certeza. Os presídios, para quem ouve e não conhece todo o projeto que a gente faz, acha que é perda de tempo fazer um trabalho com os presídios, mas eu já olho de uma maneira diferente. Ontem eu estava em Itaúna, Divinópolis, fui na APAC, que é uma associação, né, de assistência aos condenados, e a gente falava que um dos itens da APAC é proteger a sociedade. Porque as pessoas sempre falam assim: você vai ajudar nas atividades que a gente tem de educação lá dentro, que são atividades voluntárias, o Estado abre a porta e a gente leva atividades voluntárias. A gente tem atividades que dão remissão. O cara faz, participa, por exemplo, um caderno. Vou contar a história desse caderno do início. Durante a pandemia, um alto índice de suicídio numa penitenciária LGBT, em São Joaquim de Bicas. Um público extremamente vulnerável, porque já é abandonado pela família. Já Bicas tem 2? Não, é Jason. Lá em São Joaquim de Bicas tem Bicas 1, Bicas 2 e tem a penitenciária Jason, Sim. que foi transformada só em um presídio LGBT. Sim, então as pessoas que são LGBT vão cumprir pena ali.
É um público vulnerável, é um público que tem uma dificuldade de aceitação da própria sociedade, é um público que tem abandono da própria família. E aí estava tendo uma onda de suicídio em 2021, e aí o Estado pediu para que eu pudesse fazer alguma coisa. E aí eles falaram, você consegue fazer alguma coisa? Eu falei, consigo. O que você vai fazer? Eu falei, não sei. Porque eu não sei o que fazer. Quase 9 suicídios tinham, acho que de lá para cá foram 16. E aí eu falei, eu posso entrar nas aulas para conversar com o pessoal, sem um acompanhamento, né, ostensivo do policial, que ele fique na gaiola, mas que eu vá sozinho? Pode. E aí o que eu fiz? Eu sou professor, sou palestrante, eu sou pago para falar. Então eu cheguei na cela, 3, 4 pessoas, que são celas menores, eu comecei a falar. E eu acho que o pessoal lá dentro olhou para mim e falou, eu acho que ele não vai parar não, né? Então, aí eles começaram, eles mesmos, a me atropelar na fala, porque eles queriam falar. E aí eu percebi, não foi dessa forma nesse momento, mas eu percebi que o grande negócio ali era escutar e não falar. Sim. E aí uma pessoa foi me pedir um caderno para poder colocar no papel as dores dele. Não estava tendo aula por causa da pandemia, não podia entrar ninguém, não estava tendo visita religiosa, as famílias não estavam indo, e aí então queria colocar ali as dores. E aí eu entreguei um caderno, entreguei uma caneta, falei, daqui a 2 meses você me entrega a sua história de vida. Eu sei que em 1 semana esse caderno foi entregue. E eu falei, poxa, mas já rápido assim, fica aí 2 meses, né? Que 2 meses eu ia ocupar aquela pessoa e ela ia ficar mais tranquila. Mas foi 1 semana. Aí quando eu peguei os cadernos para ler, a história dessa especificamente, aos 10 anos ela se descobriu gay, aí voltou para casa, a mãe sabia que ela tinha se assumido gay aos 13 anos. Sim. E aí, quando ela voltou para casa aos 13 anos, a mãe tinha colocado as roupas dela dentro de um saco preto e jogado na porta. E falava com ela que a partir do momento que ela se aceitasse como homem, como filho, porque ela tinha tido um menino e não uma menina, que as portas estariam abertas de novo. Mas enquanto isso, não, as portas estariam fechadas. Ela pegou aquela roupa, foi morar num carro abandonado. Naquele carro abandonado, ela precisava comer, então ela foi pedir. Com quantos anos? 13. Aí ela precisava pedir. Aí ela foi pedindo, só que aí teve a oportunidade de prostituir. Olha como que as coisas são muito... Quando a gente fala de trabalhar o indivíduo... trabalhar o indivíduo é muito mais complexo, né? Porque a gente fala assim, vai procurar um trabalho, vai procurar um emprego. Quem é que dá trabalho para transexual? O preconceito, né? Essa pessoa é uma trans. Quem é hoje? Quem é que dá o trabalho? Quem coloca na porta? Ali então ela vai para a prostituição. A maior parte vai para a prostituição. E aí ela começou a se prostituir. E aí ela começou a ver a oportunidade de começar a vender também, a traficar. No final de tudo isso, parou dentro da cadeia. Aqueles diários me fizeram entender que eu poderia trabalhar com outras pessoas aquelas ansiedades, mas também com o objetivo de conhecer histórias. Então eu comecei a criar um projeto chamado Diários da Liberdade, que eu entrego os cadernos, então eu fiz uma campanha na internet para conseguir doação de cadernos para poder ampliar. Como chama? Diário? Diários da Liberdade. Sim. Hoje até temos 2 projetos parecidos, porque o Diários da Liberdade conta a história da pessoa, infância, adolescência, porque eu quero entender onde que foi o ponto aqui que a gente errou. A gente como sociedade, como família, como escola. Onde que a gente errou aqui como sociedade, família e escola para que alguma coisa desviasse? E aí, para ficar bem assim claro para as pessoas, se ali, desculpe o termo, pelo amor de Deus, me desculpe todo mundo, mas o termo para ficar bem claro, se ali é o esgoto da sociedade, como muita gente costuma... Sim. Onde é que nós erramos para criar esse esgoto? E onde que a gente pode tratar essa água? Ou evitar que a água se contamine, né? Verdade. Então a gente tem que entender isso aí pelo ponto de vista deles. Aí eu comecei a criar esse projeto, que é o diário, e o de perspectiva, que é daqui para frente, o que será? Aí chama Quarto de Despejo, que é o livro de uma mineira lá de Sacramento, chamada Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora e que escreveu um livro, e o livro Quarto de Despejo tem todos os erros de português que ela escreveu, ele foi publicado tal qual assim, ela já falecida. Olha. E aí é muito interessante porque ela conta sobre a dor da fome, que é algo que eu nunca tive fome, é difícil de entender o que é a dor da fome, né? E ela conta naquele livro. E aí ali nesse outro projeto é a perspectiva então daqui para frente. E aí a gente começou a fazer esses projetos dentro das unidades.
E aí uma pessoa de fora pode chegar para mim e falar assim, então ótimo, então agora você está colocando um projeto que dá uma remissão de 10 dias, ou seja, ele fica 10 dias a menos na pena, você está colocando um bandido na rua 10 dias antes. E a minha perspectiva é entrar ali, olhar para aquelas pessoas e entender que nenhuma criança nasce má, e que se nenhuma criança nasce má, alguma coisa dentro dela há de bom. E eu não vou me conectar com ela no crime. Eu não falo, a não ser os cadernos e tal, mas eu não converso sobre o crime. Quando eu chego na porta de uma cela com 20, 30 pessoas ali dentro, eu converso sobre outras coisas e nem é religião, porque eu não tenho moral religiosa, porque eu não tenho embasamento religioso. Certo. E eles entendem uma isso, tá? dúvida sobre o que, assim, você fala. Quando eu começo a chegar, eu chego lá para poder conversar com eles, eu converso, gente, aí, como é que tá? Não, tô sofrendo demais, como é que eu emagreci, não sei o que lá mais. Eu falo, cara, olha só, não adianta ter essa culpa como uma âncora, porque culpa como âncora não tira a gente do lugar, a gente vai ficar rodando no mesmo lugar. Você fez suas coisas? Aí eu uso um palavrãozinho, né? Você fez suas coisas? Fez. Então, beleza, não adianta a gente esquecer, porque fez. Tem família que tá chorando hoje por sua causa. Mas também, se você começar a pensar nisso, só nisso, você não sai disso. Então, assim, eu fiz alguma coisa errada, mas eu tenho uma vida para fazer outras coisas certas. Então, o que a gente pode fazer a partir daí? Então, no presídio, lá em São Joaquim de Bicas, nós criamos uma ala inteira, que hoje tem 160 homens, que fazem um projeto de artesanato social. Meu amigo tá nessas alas, ala, que vai remindo a pena. Isso. Ele crochê... mas essa aí, inclusive, é a família que manda o material de artesanato. Eu mandei pra ele essa que a gente está, inclusive, essa ala, é o Conselho da Comunidade da comarca de Igarapé, que consegue para a gente o material. Então, folhas de papel chamex, tem uma folha maravilhosa, que é muito papel cartão, sei lá. Eles fazem tissurus, tem aí um tissuru desses, inclusive com a cor que é boa é essa aí, o papel que é bom é esse aí. Eles fazem esses tissurus, e esses tissurus a gente faz móveis. E isso a gente entrega para asilos. Então eu vou nos asilos e entrego um móvel desse, móvel inteirinho, né? Vários tissurus desses, para cada idoso. O tissuru significa longevidade, saúde, boa sorte. Essa ala, ela recebe material do Conselho da Comunidade para poder fazer artesanatos que a gente entrega no Risoleta Neves. Então, eles têm as atividades do Dia das Mães foram entregues para eles. E aí eles eu vou começando a criar neles o seguinte: você está preso, mas você pode ser o que eu ouvi na APAC uma vez, vou usar o termo, bênção na vida de alguém. E aí eu vou emendar, se eu estiver falando demais, você me corta. Pode falar. Não, eu vou emendar para uma outra coisa. O negócio é esse. Eu tenho um problema, vou até conversar. O Alisson fala que eu pergunto, eu respondo, mas eu comento. Pode falar. Quando eu cheguei uma vez e percebi esse potencial dentro dos presídios, porque realmente é uma solidão muito grande, quando você falou do abandono, se a gente quer realmente, de fato, colocar aquelas pessoas na rua... quer dizer, a gente não quer colocar, a sociedade não quer colocar na rua, mas elas vão para a rua. A pena vai acabar. Sim. Né? E ela vai ganhar o alvará. A gente tem a possibilidade, como sociedade, de fazer alguma coisa para que aquelas pessoas mudem algo nelas. E elas cheguem aqui e não tirem mais uma vida, ou não trafiquem mais, ou não acabem com lares através das drogas. E a gente pode cruzar os braços e falar, azar é deles. Mas o azar deles é azar nosso também. Então é melhor a gente se movimentar e fazer alguma coisa que nos é possível. E aí, quando alguém fala que me dá, quando eu dou nesse projeto 10 dias de remissão, num projeto que dura 3 meses, desses dos cadernos, eu não estou colocando 10 dias mais rápido um bandido na rua. Eu estou, de fato, trabalhando para colocar 10 dias mais rápido um filho nos braços de uma mãe. Isso. Ou um pai nos braços de um filho. E aí, lógico que vem os discursos. Mas e aquele filho que foi morto por ele? Porque todo mundo acha que todo mundo que está ali só matou. Fizeram crimes. E nada justifica crimes. Sim. Mas não são só homicídios. Mas o homicídio tirou a vida de alguém. Você não vai ajudar aquela família. Realmente, aquela família teve uma perda muito grande. O que eu estou fazendo é tentar que aquele cara não promova outras perdas. Então, isso é o proteger a sociedade. E aí, quando eu cheguei numa PAC,
e vi aquele pessoal fazendo pinturas. A PAC é um presídio bem diferenciado, eles não ficam nas celas, eles estudam, trabalham dentro da unidade mesmo o tempo todo, o que não acontece no sistema prisional. Todo mundo fala assim, todo preso devia trabalhar. Todo preso quer trabalhar, porque ele consegue remir a pena trabalhando. Então ele quer trabalhar, só que não tem espaço. Numa unidade de 1.400 pessoas, tem 100, 120, 150 trabalhando, sei lá, 200 em oficinas lá dentro, e já está bom demais na visão de alguns. Mas eu cheguei na PAC, ele está fazendo um quadro, e eu contei que eu visito asilos, e aí o cara falou, você quer levar esse quadro para uma idosa? Eu falei, nossa, será que posso mesmo? Porque a família manda o material, então é um custo. E às vezes ele pinta para a família levar e vender na rua, para conseguir mandar o kit para ele. E aí eu falei, poxa, mas você vai doar? Mas eu vou. Ah, então ótimo. Então eu vou levar para um asilo e tiro a foto para você e mando depois. Toda vez que vocês ouvirem asilo, põe ILPI. É só para não ficar repetindo, né? Mas é bom, asilo é um lugar de asilar, de jogar, de não cuidar, sabe? Então eu levo na ILPI. Aí levei, quando cheguei lá, isso é um fato que eu até relatei nesse livro, que me doeu muito. Quando eu cheguei lá, eu entreguei para a idosa perguntou assim, quem foi que fez? Eu falei, foi preso, não vou esconder de ninguém. E aí ela falou assim, ele tá preso? Eu falei, tá. Aí ela virou e falou, sorte a dele, né? E eu falei, será que ela não entendeu que ele tá preso? Ou será que ela não sabe o que é ser preso, né? Será que ela nem viu, né, numa reportagem? E aí eu falei, sorte a dele por quê? Aí ela falou assim, porque de lá um dia, preso, ele vai sair. Uau. É diferente da minha situação aqui. Ela se colocou numa situação em que ela não vai ter alvará. O alvará dela, a liberação dela daquele lugar é a morte. E que ela, nessa fala, já mostra uma desesperança, já mostra uma solidão, já mostra uma coisa muito grande. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já que a gente tem esse monte de preso parado, vou colocar esse povo para fazer artesanato e levar para os idosos? E aí que surgiu essa aula de artesanato, da gente levar esses artesanatos para os idosos. E aí os idosos... Gente, é você receber um presente de alguém que você não conheça, mas chegou para você. E aí a pessoa fica tão agradecida que ela fala assim, poxa, alguém me viu, alguém me percebeu. Sim. É isso. Fazer isso dessa forma. Aí eu falo que é como se fosse a bênção, né? A bênção no sentido de que o preso não conhece a idosa não conhece o preso. Isso. Mas naquele momento, ele foi uma bênção para ela. Isso. E ela, por ter sido motivo do trabalho dele, também foi uma bênção para o próprio preso. Um motivando o outro. Agora, quando a gente fala nesse ambiente de cárcere, é um ambiente de muita solidão. E é aquela questão de que a gente vê aqui na rua também, né? As pessoas estão em meio a várias pessoas. Bauman, sociólogo, falava isso. Estamos numa multidão e numa solidão ao mesmo tempo. É o que acontece. Dentro da minha casa pode ter lá 15 pessoas e a minha mãe, mesmo tendo 15 pessoas ao lado, pode estar se sentindo numa solidão terrível. E se a gente não desperta para isso, filhos, na correria do dia a dia, às vezes não consegui ligar para ela hoje, e isso, mas liguei ontem. Um dia minha mãe ficou em casa, e eu não estou falando que minha mãe esteja nessa situação, só usei ela aqui como meu exemplo, porque minha mãe tem 88 anos, e acontece com outras mães. Mas a minha mãe ficou em casa, os filhos viajaram, e a gente está ficando com ela porque ela teve uma queda. E nesse dia, nenhum filho ficou. E ela falou que foi o dia de mais angústia dela, porque ela já se acostumou com a presença dos filhos. E eu falei, mãe, mas você também tem que cuidar ou trabalhar, porque um dia ou outro nós não estaremos, né, aqui. Sim. A gente pode não estar todos juntos aqui ou estar um aqui. E você vai ter que saber lidar com essa situação. Mas tem gente, que não consegue saber lidar com essa solidão. Você pega uma criança que foi tirada do convívio dos pais por abuso e foi levada para um abrigo. Naquele abrigo, mudam-se os educadores. Então, ele não tem uma referência. Começou a construir em você uma referência, é mandado embora, chega outro. Aquela criança, então, tem um monte de feridas e essas feridas não estão cicatrizadas. Vocês, ou nós, buscamos a família para o momento de uma dor. Então, a família é um lenitivo. Ela me abraça e aquela ferida que veio, a minha família me ajuda a cicatrizar. Sim. A sua igreja te ajuda a cicatrizar. O seu trabalho, muitas vezes, te ajuda. Os seus círculos de amizade te ajudam. Só que aquele menino não tem como cicatrizar. E aí a gente fala assim, mas um adolescente acabou um relacionamento com a namoradinha
e tá sofrendo desse jeito, porque eu ouvi dentro de um ônibus indo para São Paulo uma mãe contando que o filho acabou, a namorada acabou o relacionamento com o filho, e esse filho de 15 anos queria matar a menina, naquele pensamento possessivo, e tirar a sua própria vida. E aí as pessoas falaram assim, a geração de hoje está frágil. Aí a gente volta para a ferida. Quando aquele relacionamento que parece bobo para todos nós, isso não é sofrer? Dá esse cara uma enxada, né? A gente não está levando em consideração o que é depressão. A gente não está levando em consideração que essas coisas existem de fato. E aí as feridas diversas no braço, no corpo da pessoa já estão em chagas. Aquele motivo que é pequeno para mim, o rompimento do namoro, chegou nesse menino como uma outra ferida em cima de várias que já existem. Sim. As minhas também existem, mas foram cicatrizadas porque tem uma família. Sim. Eu tenho amigos. E quem não tem? Então, quando chega uma ferida nova em cima de várias chagas, às vezes o suicídio é o primeiro pensamento. Porque é uma fuga da dor que eu não estou dando conta. Verdade. E a gente vê muito em adolescentes a própria automutilação, que não é uma tentativa direta de suicídio, mas é uma tentativa de saber ou de tentar... Olha o que um adolescente falou para mim no Jovem Aprendiz, depois de uma palestra minha, que ela se cortava porque ela tentava passar para o braço a dor que ela não dava conta de sentir lá dentro. E aí quando fala, os olhos de um adolescente de 15 anos, 13 anos, falando uma coisa dessas, é muito pesado. E a gente fala assim, gente, o que nós todos temos com isso? Né? O que nós, igreja, o que nós, escola, o que nós, comunidade, o que nós, vizinho, o que nós, condôminos, né? Porque hoje a gente tá tendo aí situações que são situações em que quando o vizinho briga com o outro, e aí eu já vou emendar numa outra coisa. Sim. Não acreditemos que a nossa sociedade ou que a nossa humanidade esteja perdida. A gente está vivendo um momento de guerras, Sim. né? Guerra na Ucrânia, guerra em Israel. E aí tem aqueles autores que falam que a gente já teve um momento de piores violências, né? A gente está num momento em que as violências existem, mas a gente já teve momentos de violências piores, em Sim. que as guerras existiam, as barbaridades existiam, e que a gente está num outro momento. Mas o que a gente tem que pensar? Se você abrir hoje um jornal, se você abrir hoje um portal de notícias, o que você vai ver lá é só notícia ruim. E aí eu trago a minha experiência de professor de comunicação. Sim. Quando eu cheguei para dar aula de comunicação, para jornalismo, já tinha um exemplo que eu não inventei. Ele já existe, não é meu. O que é notícia? O que vira notícia? O que vai para os portais? O que vai para a televisão? O que vai para a rádio? Gente, se eu chegar aqui para a gravação e um cachorro me morder, isso não é notícia. Cachorros mordem pernas. Então isso não é notícia. Eu vou procurar me tratar e venho aqui para gravar o podcast. Agora, imagine eu estou aqui na Savassi, vejo ali na pracinha da Savassi um cachorrinho gordinho. Antes de entrar, porque eu cheguei mais cedo, eu vou ali na praça, corro atrás desse cachorro e eu mordo o cachorro. Se eu mordo o cachorro, é algo extremamente inusitado. É raro. Isso é notícia. O que é que está nos portais? O que é raro. Só que o que a gente lê? Aquilo que está nos portais. O que a gente acha que a humanidade é? Perdida. A humanidade está perdida, porque quando eu entro no Twitter, eu só vejo desgraça. Então, quando é que nós vamos mostrar no Fantástico os projetos que existem em Minas Gerais e no Brasil, calados, anônimos, que mudam vidas de várias pessoas. Coisa boa acontecendo. De gente que às vezes, e eu até estimulo a colocar no Instagram, porque é necessário colocar no Instagram, às vezes para estimular outros a fazer, ou para dar ideias. Sim. Se eu tenho um projeto desses aqui, se eu coloco no Instagram, outras pessoas em outros lugares podem fazer o mesmo. Mas o tanto de gente anônima, o tanto de gente que vocês conhecem, que essa visita que você faz a uma pessoa, você não alardeia isso. E é algo que faz bem a vida de uma pessoa. Sim. Se você larga esse cara lá, ele vai sair um dia com o ódio de ter sido abandonado por todo mundo. É verdade. E aí ele não vai dar valor à sua própria vida, aquilo que você falou, e a vida do outro também não vai ter valor. Pra ele, verdade. Então ele pode tirar a vida de qualquer pessoa, porque a vida própria dele não tem valor. Então quando você consegue dar valor, quando você consegue fazer o cara entender, a pessoa entender que a vida dela tem valor, você consegue fazer ela valorizar a vida dos outros, né? A valorizar as relações dos outros.
Se eu perco isso, se minha vida não tem valor, se eu não tenho esperança, o matar é normal. Eu já estou morto. E ele sai de lá. Eu estava vendo, não sei se vocês viram, o podcast é atemporal, né, gente? Sim, então, pode, assim, daqui a 10 anos esse podcast vai estar rodando. Exato. Se por um acaso... Aí eu vou falar recentemente teve um vídeo de um cara que é ex-integrante do PCC. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Não. Tem 3, 4 dias isso. Que o cara gravou um vídeo falando que ele saiu do PCC, ele já estava num estágio alto do PCC, ele é supostamente um ex-integrante. E ele está falando o seguinte, olha, para sair do PCC, você só pode sair até uma certa hierarquia. Acima daquela hierarquia, você sabe demais, então você não pode sair. Mas para você sair, você tem que sair doente ou ir para a igreja. Mas ir para a igreja é ir para a igreja de verdade, não é sair e ficar fazendo filmezinho, filmando, não. Ele diz que ele estava numa hierarquia alta e que ele resolveu sair porque ele já não está dando conta. Ele tem filho, não viu os filhos crescerem, ele não consegue ficar com os filhos, ele não consegue ir na rua comprar um presente para os filhos, ele não consegue sair do esconderijo, ele não consegue dormir porque ele tem que se drogar para ficar acordado, porque qualquer hora alguém... E ele falou, isso não é vida. Não sei se isso é verdade, até procurei hoje saber se aconteceu alguma coisa, porque ele falou assim, eu tenho 3, 4 dias de vida, porque eu estou falando isso aqui, eu vou ser morto. Eu saí do PCC, eu vou ser morto. Esse cara começa a mostrar como que a desesperança e como que a normalização da... Ele diz o seguinte, eu já estava morto dentro do PCC. E o ponto que eu quero chegar se esse cara, se é real ou não, não sei, mas serve de exemplo, fala para os jovens que a ilusão do crime vai fazer eles entenderem que eles são importantes, é porque alguém lá fora olha para aquele cara e fala, a gente tem que deixar esses caras nos guetos mesmo, sabe? A vida inteira, a gente tentou deixar os pobres nos guetos. Não podia ir para o shopping, né? Verdade. Aqueles movimentos, eu não estou falando, eu não tenho estudo sociológico para falar, não, mas aqueles movimentos de ir para os shoppings, aí tem briga, essas coisas, mas vai aquele monte de gente, esqueci como é que chama aquele negócio lá que os jovens invadem os shoppings e vai aquele... Esqueci o nome disso. Aqueles encontros que eles fazem lá. Não, mas tem um nome. Esqueci. Foi porque muito tempo também a gente falou que aquele espaço não é espaço deles. Eu sei que tem desdobramentos diversos, eu não estou falando, tem brigas, tem acertos de conta, mas o tempo todo, por quê? Porque faça um teste, pega um jovem de periferia, e eu fiz isso, mas não foi teste. Eu estava com um jovem de periferia que ficou comigo o dia inteiro para poder participar de palestras minhas escolas. E aí esse menino estava comigo, eu fui ao banco, entrei, ele ficou na porta, eu saquei um dinheiro. Quando eu estava saindo ali na praça da Assembleia, aqui em Belo Horizonte, 2 caras entrando de terno e gravata, estavam conversando assim, tá vendo? Olha lá, tá de olho ali para poder fazer alguma coisa. E aí eu virei pro cara e falei, não, ele tá comigo. Aí os caras falam, não, desculpa. Eu falei, não, até entendo que a sociedade está assim, mas a gente não pode deixar se adoecer desse jeito. Quando você olha um estereótipo de adolescente de periferia, entra com ele num shopping. Ou observa a entrada dele no shopping. E eu não estou também culpando os shoppings. Eu não estou querendo achar culpado, estou querendo achar soluções. Sentar na mesa e achar soluções. As pessoas começam a olhar diferente, Sim. como se aquele espaço não fosse dele. Né? Então a gente tem que quebrar algumas coisas nesse sentido. E aí você vai matando de várias formas, né? Vai matando aquele menino porque ele não é aceito. E olha, o que a gente quer, qualquer um de nós, eu estou na rádio hoje, eu estou no jornal hoje, eu estou em sala de aula hoje, porque eu quero aceitação. Não é de todo mundo, porque 100% não vai dar, mas eu quero ser aceito nesse grupo. Você me chamou para fazer parte de um podcast, é porque de alguma forma você me conheceu e alguém me indicou. Então é um tipo de aceitação. Todos nós queremos essa aceitação. Até os que contestam querem ser aceitos pelos que contestam. A partir do momento que a gente vê que a gente vai boicotando os outros de participarem da sociedade, onde eles acharem brecha de aceitação, eles vão. Ou seja, se lá na juventude a gente boicotar a juventude, se a gente não fizer hoje nada pela infância, o crime vai ser a maior aceitação e referência que eles vão ter.
ou que muita gente vai ter. Então não é só por vagabundagem, como alguns falam, mas é toda uma construção social, né, que a gente vai tendo. É só puxando o gancho aqui, porque eu acho interessante falar sobre isso, porque eu não tenho tanta convivência na comunidade. Mas, falando um pouco sobre o assunto, a única coisa que eu tinha, eu não sabia disso, eu estou aprendendo agora, não sei se você está aprendendo sobre essas coisas muito agora, mas uma coisa que eu achava era só assim, eu me blindava a falar, educação é ruim, então, e você vê que são outros detalhes que são simples, que é uma ida no shopping, eu até repito, uma ida no shopping faz uma pessoa se modificar lá no futuro dela. Mas o que eu penso? Uma coisa aqui que veio na minha mente. Me fala um pouco sobre a questão da comunidade. Como que é o pensamento da pessoa na comunidade? O que ela enxerga de futuro? Eu queria entender um pouco sobre isso. Quando você entra lá dentro e vê essas pessoas. Nós falamos um pouco sobre presídio, moradores de rua. Fala um pouco sobre a comunidade. Porque o que acontece? É um número muito grande de pessoas que moram dentro dela. E, além disso, ali são pessoas que podem crescer, ou podem virar um advogado, podem virar um engenheiro. Fala um pouco o que acontece, além dessa questão da criança, mas o que acontece lá dentro que fazem as pessoas perderem as esperanças? Na verdade, eu acho que a gente tem um recorte da comunidade que é um recorte mentiroso. Porque dentro da comunidade, a vida demais, a cultura demais, a arte demais e a esperança demais. Uau. Então eu estava recentemente participando de um grupo do TED Belo Horizonte, TEDx Belo Horizonte, e aí a gente sentou lá pessoas que são de comunidades e que participaram do Expo Favela, que teve em Belo Horizonte, e a gente sentou 10 pessoas ali. E aí tinha uma mulher que morava no bairro, no Morro do Papagaio, que ela falou assim, olha, eu comecei a entender que o produzir café e ser barista, essas coisas todas assim, era buscar a minha raiz, porque nós, ela é negra, e a maior parte que estava ali era negro, nós, negros, fazíamos isso. E aí, de repente, isso ficou gourmet. E a gente foi ficando com o quê? Com o resto. Não o resto só do café, mas o resto do próprio labor. E ela queria assumir aquilo que é dela de direito. Ou seja, eu quero ensinar pessoas a serem baristas. Eu quero ensinar pessoas a entenderem o café. E isso está numa comunidade e a gente não sabe. Aí tá ali o Derek, que é um outro cara, essa menina chama Kivian. Tem o Derek de uma outra comunidade, que é um palhaço e que conta histórias, e que a Kivian, que mora em outra comunidade, falou, meu filho ouviu uma história sua, contada por você, e falou que ele quer ser escritor pela história que ele ouviu quando tinha 11 anos. Olha, foi tudo espontâneo ali, sabe? Ele não esperava isso. Olha como que o cara, contador de histórias de uma comunidade, impacta a vida e o futuro de outras pessoas. Então a comunidade, ela é um arsenal, eu não vou falar arsenal não, ela é uma ebulição de coisas fantásticas, sabe? A gente é que tem muitas vezes o recorte midiático, sim, porque a gente vê lá nas mídias, que a comunidade foi só a entrada da polícia, a prisão de não sei quantos, os corpos achados. E aí a gente. E isso para quem está fora, porque eu não sou de comunidade. Quando a gente entra ali, você começa. E eles até falam, né? Tá na comunidade, tá no asfalto. Tem a diferença da comunidade e do asfalto. A gente começa a perceber que eu faço uma comparação nas minhas palestras, que é como se fosse assim, aquele guarda-roupa de Nárnia. Todas as áreas sociais eu falo que é um guarda-roupa de Nárnia diferente. Por quê? O guarda-roupa de Nárnia é aquele guarda-roupa que está ali, você passa por ele o tempo todo dentro do quarto. Um dia os meninos abriram aquele guarda-roupa e entraram, e atrás das roupas tinha um mundo diferente. Mas o guarda-roupa sempre esteve ali. Quando a gente se permite a entrar naquele guarda-roupa e a conhecer diferenças, a gente vê que há mundos bem diferentes da nossa bolha. E eu falo da minha bolha, da sua, de um monte de gente. Nossa. E deles também, que tem que sair daquela bolha para poder conhecer possibilidades diferentes. O cara da comunidade tem que achar que ele tem possibilidade de ser um bom cantor, que ele tem possibilidade de ser um bom jogador, mas que ele tem possibilidade de ser um bom advogado, um bom médico, um bom professor. Eu acho que a educação
de uma maneira mais ampla, a educação tem um papel fundamental mesmo. Mas a gente tem aqui tem uma pedagoga cubana, que eu não sei o nome, e até citei esse caso no livro também, que é o seguinte: tem um indivíduo, é aquilo que você falou, o indivíduo está aqui. A mesma pessoa que nasce numa família, as pessoas que nascem numa família, elas não são iguais. Então, quando alguém fala assim, porque eu nasci numa comunidade, mas eu nunca fui para o crime, é porque você é você, com a sua genética, com a sua biologia, com a sua mentalidade, com a sua espiritualidade, com o seu emocional, você é você. Numa família pode ter alguém que é alcoólatra e outro não. Não é todo mundo que nasce na comunidade que é igual. Por isso a gente tem um indivíduo. A gente tem que fortalecer esse indivíduo. Então, o indivíduo nasce com uma malha aqui, que é a malha emocional, social, genética. Se essa malha tem algum furo, tem que ter uma outra malha para poder... Eu falo que é uma coisa que parece divina, né? Tem que ter uma outra malha para poder segurá-lo, senão ele se perde, ele cai. Qual que é a outra malha? Família. Então, você tem aqui a malha do indivíduo, se tem um buraquinho e isso aqui vaza... A malha da família está aqui para quê? Para acolher. Olha que fantástico, olha que lindo, olha que didático. Lindo. Olha que... Só que nem todo mundo tem a família que eu tenho. Verdade. Nem todo mundo tem a mãe que eu tenho, tem o pai que eu tenho. Nem todo mundo tem uma mãe que me liga hoje de manhã para poder perguntar se eu melhorei de uma gripe que eu estava. Olha só, hoje de manhã antes de vir para cá. E a gente tem que reconhecer isso. E dói reconhecer isso. Porque quando eu vou num socioeducativo... Aquele menino que olhou para mim de braços cruzados e me encarou, nem me conhecia, ele não está contra mim. Ele está se protegendo porque na casa dele ele foi abusado pelo padrasto, pelo namorado da mãe. Ele foi tirado lá pelo conselho tutelar e mandado para um abrigo. E no abrigo ele também foi abusado. E ele foi para a rua, morar na rua, com, sei lá, 12 anos de idade. E a rua, ele foi abusado de outras maneiras. Ele foi roubado, tentaram queimá-lo. Esse menino não tem essa malha. Sim. Aí, qual que seria a próxima malha? Olha só, se essa malha da família tem buracos, a escola. A escola não faz o papel da família. Não vamos empurrar para a escola ser a família. A família tem o seu papel que ninguém substitui. Mas a escola está ali, porque é um professor que entra e conta uma história que dá a você... Uma esperança, dá a você uma possibilidade, reacende uma possibilidade que eu estou vivo, né? Mas se a escola tem também lacunas, cai na sociedade. A igreja, o trabalho, o grupo de amigos. Mas e se esse tem também lacunas? São várias lacunas sequenciadas. Sim. Cai na cadeia, cai no suicídio, cai numa depressão, cai numa falta de vida. Então o que a gente tem que fortalecer? De fora para dentro? Não. O meu trabalho ali nos presídios é de contenção. A gente tem que fazer um trabalho de dentro para fora. Tem até uma música, né? De fora para dentro, de dentro para fora. Que é fortalecer o indivíduo, fortalecer as crianças, fortalecer a infância, fortalecer as famílias, fortalecer a escola, para que a gente possa ter isso aí a longo prazo, uma mudança social. A pergunta sobre o caderno. Você quer perguntar e comentar? Você que falou, tá? É verdade. Tudo que a gente vai falar, ele fala aí, você pergunta, responde e comenta. Perguntar sobre o caderno. Como que essa pessoa ficou depois de ter colocado tudo aquilo que ela estava carregando naquele caderno? É legal que teve um trabalho de um presídio que tem uma área de seguro. O seguro são os presos que não convivem lá no convívio. Tiveram um problema no convívio, são mandados para o seguro. Ou seja, ninguém da cadeia aceita eles. Sim. E aí são os presos que você fala assim, são os mais problemáticos. E aí eu cheguei lá, depois de 15 dias, aí a pastora falou assim, tio Flávio, eu posso devolver meu caderno e minha caneta? Eu falei, por quê, cara? Pô, faz aí, vai devagar, são 3 meses que você tem que fazer. Então você vai pensando, porque eles também não têm o hábito de escrever, né, gente? São 60 folhas, frente e verso. E aí assusta isso a eles. Aí ele falou, não, eu comecei a escrever, eu escrevi 5 folhas, mas eu comecei a voltar na minha infância e eu não estou dando conta dela. Eu vou ter que parar, eu não estou dando conta de pensar nisso. E aí é um bloqueio mesmo, mas qual que é? Eu acho essa atividade do caderno tão linda, que é o seguinte, é lógico que ela não foi inventada por mim, mas tem um filme Escritores da Liberdade, que é um filme antigo, que fala sobre uma professora que tem que ter empatia para poder entender um público que não é o público da bolha dela,
E tem um cara que eu conheci, chama Sander Mecca, ele era da banda Twister. A banda Twister foi uma banda que fez sucesso na década de 2000. Ele tinha 17 anos de idade, ficou muito famoso, foi lançado pelo Gugu. Inclusive, ele no momento que a gente está aqui agora, está tendo um programa na Record chamado A Fazenda, e ele está na Fazenda. O Sander, ele começou a usar muita droga muito cedo, por não saber lidar com a fama que foi dada a ele muito cedo também. E aí ele foi preso como traficante, sendo que ele não era, mas ele tinha uma quantidade de uso muito grande, foi preso como traficante, ficou 2 anos preso. E escreveu um livro lá chamado Inferno Amarelo, dentro do presídio, que foi o que ele fala que foi a possibilidade que ele teve de se aliviar. O Sander virou meu amigo, eu republiquei o livro dele para poder distribuir em escolas gratuitamente, porque a história dele é uma história muito interessante, porque é aquilo que todo mundo quer, fama, quando está adolescente, inclusive, dinheiro, reconhecimento. E aí, quando a gente vê que há situações em que a pessoa não consegue lidar, a gente vai trabalhar com ela assim, olha, dá esse tempo. Mas imagina, gente, eu volto na infância e eu começo a pensar, onde que minha família errou, onde que eu errei com minha família. Eu começo a pensar aspectos da escola. Tem um relato muito lindo de Confins, que o menino ia estudava numa escola de Confins. E essa escola, ele ia para a aula descalço, ele e o irmão dele, eram 2 irmãos gêmeos. E a professora olhava para aquilo e falou assim, aqui, vocês podem passar lá em casa depois da aula, porque eu tinha umas crianças lá em casa. Mentira, ela comprou tênis para eles, para dar para eles. Porque eu tinha umas crianças lá em casa, e os meninos cresceram e tem um tênis lá. Aí eles foram pegar aquele tênis e eles começaram a ir de tênis para a escola. A cantineira viu que aqueles meninos chegavam com muita fome, pediu para eles levarem vasilha de sorvete, para que pudesse colocar no final do dia, da manhã, comida. E essa comida que colocava da sobra da merenda da escola é o que eles comiam o dia inteiro. Então, olha como que as pessoas são boas, cara. O que eu tô falando, a gente pega um fragmento que é mostrado na mídia de que a sociedade é ruim e acha que todo mundo é ruim. E aí, esse cara vai começando a voltar lá e falando, peraí, eu falo que todo mundo me abandonou, mas eu tive uma professora que olhou por mim, eu tive uma cantineira que olhou por mim, eu tive uma mãe que me deixou sozinho com os meus irmãozinhos, porque tinha que trabalhar para poder colocar comida em casa. E aí ele constrói essa possibilidade de entendimento da sua própria vida. É lógico, gente, não estou falando que tudo aconteça assim com todos eles, né? Mas a maior parte das histórias... E eu tenho que fazer um trabalho bem de bastante confiança. Eu acho que o tio Flávio, quando nasceu lá da questão da confiança, da aproximação, me ensinou muito. Porque dentro da cadeia, tudo é escasso. E deixa eu te perguntar uma coisa antes do caderno aqui, porque eu fiquei agora, eu vou entrar num assunto com você que é bem polêmico, mas é para mim trazer isso aqui. O estupro é uma coisa muito séria. E tem vários estupradores dentro da cadeia. Eles não convivem no convívio, não. Eles estão em lugares separados. Você chegou a conversar com algum? Muitos. Me conta um pouco sobre isso. Por que eles fazem isso, assim, e por que eles chegaram ali na cadeia ali? E se tem solução essa pessoa sair, quando ela for sair, no caso? Tem vários livros sobre isso. Tem até um livro pequenininho que eu recebi recentemente falando sobre o que nós vamos fazer com eles. Já que se é uma patologia, tem que ser tratado. O que a gente vai fazer com eles? O meu relacionamento com eles não é ligado ao crime. Então, quando eu chego ali, por exemplo, dentro do presídio, eles não ficam na área de convívio porque os presos não aceitam esse crime. E é uma coisa bem interessante, né? Porque o criminoso não aceitando um crime. E aí eles são isolados. Há em Minas um presídio em que se destina a essas pessoas. Então todo mundo em Minas está sendo mandado para esse presídio, para que ali tenha todo um trabalho com eles, mais específico. Mas nos presídios menores, geralmente tem uma cela que eles ficam ali agrupados. Eu não converso com eles sobre o estupro, até mesmo para me blindar. Porque se eu começo a entrar naquela história, ela fica viva na minha mente e aí eu sou humano. Aí eu começo a poder querer entrar com os meus julgamentos, entendeu? E assim, por mais que eu tente me afastar da situação, tem uma fala de Saramago que é interessante. Para conhecer a ilha, é preciso se afastar da ilha. Você não conhece a ilha dentro dela. Você só conhece a ilha a partir do momento que você pega o barquinho, atravessa e vê de longe. Ali você vê a ilha como um todo. Eu preciso me afastar para não entrar naquelas dores e não me contaminar com elas. Então,
o estupro é um caso que muitos dali fizeram, e eu acredito que muitos ali vão sair e não vão cometê-lo de novo. Às vezes foi uma situação em que alguém se insinuou e o outro entendeu. Às vezes foi o cara achando que a sociedade é assim, então eu posso mandar na mulher, então eu posso estuprá-la mesmo porque ela é minha. E ele tem que mudar essa mentalidade, tem que desconstruir isso que é chamado de patriarcado, que eu sou dono de alguém. Isso é uma desconstrução para alguns, mas é algo que tem que ser feito. E quem está fazendo isso dentro das cadeias? Enquanto ele está lá. Então, há a necessidade e aí eu conclamo, né, as pessoas a entenderem como fazer isso enquanto eles estão lá, porque se a gente tem a chance de trabalhá-los enquanto eles estão ali, quando sair vai ser mais difícil, né? Mas que há, em alguns casos que não são patológicos, possibilidade do cara não cometer novos crimes, sim, com certeza. Mas o problema está na base, na infância, está na... São vários e vários casos. A gente vê até filmes diversos, né, que mostram as crianças que são abusadas, muitas vezes se tornam opressoras, ou se tornam estupradoras. Teve uma experiência, não vou saber falar quando, na Romênia, de um ditador que assumiu a Romênia, e ele queria ter cada vez mais pessoas para montar exército e ter mão de obra de graça. E aí o que esse ditador, Ceausescu, acho que é isso mesmo, esse ditador resolveu fazer o seguinte: proibir os médicos de fazerem abortos, não é isso não, estimular as famílias a terem mais filhos, obrigar, não é estimular não, obrigar, e ao obrigar as famílias a terem mais filhos, ele proibiu os médicos de fazer aborto. Então a mãe tinha que ter filhos, 5, 6, 7, 8. Elas eram obrigadas a ter. E aí, tendo 5 filhos e não tendo dinheiro, o médico que fizesse aborto, ele era preso. A população da Romênia cresceu demais, muito, o que o cara queria, ele queria gente. Os abrigos, as pessoas não davam conta, então mandavam para abrigos. Os abrigos tinham 200 crianças, 250, para 11 cuidadores. O que as crianças faziam? O tempo todo elas ficavam deitadas num berço, olhando para cima. Não tinha cuidador para pegá-las no colo. As crianças sem o contato humano, as crianças sem brincar, olha, 2 coisas importantes aí, brincar e contato humano. Elas foram crescendo sem empatia. Crescendo sem empatia. Alguma coisa em seu cérebro foi fazendo com que elas não desenvolvessem a empatia. Para essas crianças que cresceram sem empatia, o corpo do outro pode ser dele. Então o estupro, para ele, é justificável. Entendeu? Porque ele não tem empatia, não foi desenvolvido. Por isso que pais que estão nos ouvindo têm que se atentar para várias coisas. Primeiro, não carreguem seus filhos no colo. Os seus filhos têm que aprender com as dores e aprender enquanto vocês estão do lado, mas não estar do lado para poder levantá-los e não deixá-los sofrer. E segundo, brinque, viva a infância, estimule a infância, porque a gente está falando hoje em termos de pré-adolescentes, né? A gente tem pré-adolescentes. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão querendo colocar os meninos de 11 anos como pré-adolescentes, ou seja, a gente está querendo diminuir a infância para acelerar a adolescência. Isso a gente faz sem querer, a gente não sabia disso. E aí a gente está cortando etapas da infância que vão ser essenciais na formação do indivíduo. E nós vamos ver resultados lá na frente. Então a gente tem que começar a perceber coisas que a gente está fazendo e que a gente está fazendo como moda, como onda. Entendeu? E isso pode tornar um cara da alta sociedade, porque quando a gente fala de cadeia, parece que a gente está preso lá só pobre também, né? Sim. A maior parte é pobre, porque vai preso e fica. Mas os crimes não são cometidos só por pobres. Né? Então, há pessoas da alta sociedade. A gente tem um caso recente aqui de um cara de uma família importante lá de Pernambuco, né? de uma família de empresários, de artistas, que foi julgado recentemente por crimes diversos. A gente tem um caso de um dono de uma grande empresa que já morreu, né? De eletrodomésticos, que ele e o filho foram julgados porque eles assediavam as funcionárias, mas eram aceitos socialmente. Então, o que há possibilidades? Há possibilidades, mas a gente tem que trabalhar toda uma cultura também.
Nossa, muito legal. Você quer comentar alguma coisa? Perfeito. Porque foi muito interessante falando sobre isso, porque são assuntos que, por exemplo, para dizer para você uma coisa, esse assunto determinado de estupro, uma coisa que é muito séria hoje, Sim. socialmente falando. Você fala aí, é um crime que não é um criminoso que não aceita o crime. Então E é uma vítima que tem medo de se colocar no lugar da vítima oficialmente, por medo de ser vitimada de novo, sabe? Então, por exemplo, os números de estupros e violência doméstica que a gente tem são números que são menores do que existe na realidade, porque alguém que sofre uma violência doméstica ou um assédio sexual, a gente ainda tem a tendência, e olha, vamos ser bem sinceros, de falar, mas será que ela não provocou? E será que ela não provocou? Eu já estou tentando justificar algo que é errado, sabe? Se alguém falou com você que é não, mesmo que ela tenha te provocado, é não. Não tente, né? E isso é aceito socialmente. O menino, desde de criança, ele é estimulado a ser o macho, né? A ter quantas mais melhor, né? Isso é culturalmente. E a gente tem uma outra coisa cultural que a gente tem que trabalhar também. Por exemplo, a gente está numa sociedade que a gente está num momento em que a ansiedade está muito alta, né, gente? E foi antes da pandemia. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, as pessoas estão cada vez mais desesperançosas, mas essa ansiedade vem muito de uma sociedade que pediu para os meninos na escola, lembra lá na escola que fala, você chorou porque alguém roubou sua borracha? Aí vem alguém e fala assim, não chora não, engole seu choro, porque você é homem. Sim. Ou seja, homem não chora. Pega a estatística de suicídio. O maior número de suicídios que em primeira tentativa conseguem a morte, o autoextermínio, é justamente de homens. Então, a gente tem um alto índice de homens que tiram sua própria vida porque aquele homem não dá conta de lidar com sua dor, mas ele não pode compartilhar a dor porque o homem não chora. Então, ele tem que guardar essa dor. E a gente tem um outro lado da mulher. A mulher sempre foi tratada como frágil. E aí vieram alguém e falou assim, você tem que ser forte. Olha que coisa louca. Você tem que ser forte. E ela se cria de uma tal maneira que ela tem que ser forte para tudo. E aí essa tensão faz com que ela estoure. Um dia ela vai estourar. E a gente tem que entender que Guimarães Rosa falava, viver é rasgar-se e remendar-se. A gente tem que se dar o direito de cair também. A gente tem que se dar o direito de achar que a gente não é bom em tudo, que eu vou errar. Olha, durante esse tempo todo que eu falei aqui, eu posso ter falado alguma coisa que as pessoas não entendam, que as pessoas não acreditem, que as pessoas não concordem. Às vezes eu falei alguma coisa até equivocadamente, porque o nível de conhecimento que eu tenho em determinado assunto também é limitado, né? E que daqui a 10 anos eu vou falar, nossa senhora, se eu tivesse o conhecimento tal... as mulheres, quando falam para elas serem fortes e que elas criam aquela fortaleza toda, no momento em que eu li isso no livro da Djamila Ribeiro, que se chama Cartas para Minha Avó, que ela estava lá, é uma filósofa brasileira, que ela estava lá no hospital e eu acho que o pai dela ou a mãe dela já tinham morrido e ela estava com um outro, né, ou o pai e a mãe ali no hospital. As enfermeiras chamaram ela no quartinho e falavam, olha, deixa seu pai embora, seu pai tem que morrer, deixa ele embora. E naquela hora que ela caiu na real, que ela ia perder o pai e que ela ficou sozinha naquele quartinho, ela falou que ela desabou, ela se deu o direito de chorar. Esse se dar ao direito de chorar é entender que a gente não tem que ser forte o tempo todo, que a gente não tem que ser feliz o tempo todo, que a gente não tem que ter essa vida cenográfica, porque essa vida cenográfica agrada só ao outro, mas o outro não vai lembrar da gente daqui a 3 dias. Se eu fiz alguma coisa aqui agora, falei uma besteira, isso vai impactar na vida de alguém, logicamente, né? Lógico, vamos levar em consideração os aspectos, tá? Se eu falo alguma coisa para uma pessoa, isso pode impactar a vida dela profundamente. Sim. Mas, sei lá, se eu deixei cair esse copo aqui agora, eu falei, não, desculpa, cara, olha, eu atrapalhei seu podcast. Isso aqui não vai, ninguém vai lembrar disso aqui daqui a 3 dias. Verdade. Daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós vai estar aqui. O universo já deu uma descarga. E a gente se preocupa muito com a opinião do outro. Então a gente vive uma vida cenográfica. Quando eu tirei o meu cabelo, eu tinha uma prótese.
alguém chegou pra mim e falou assim, você ficou feio, hein? Porque assim, a pessoa tá acostumada com seu cabelo, de repente você tá sem cabelo, é estranho, até acostumar de novo. E quem me conheceu sem cabelo vai ficar ótimo, porque não conhecia de um jeito diferente. Nossa, você não ficou bom, não. Eu olhei para aquela pessoa e falei assim, gente, essa opinião me dói, porque eu tô me colocando à prova, me mostrando uma fragilidade. Aí eu comecei a pensar, e quem é essa pessoa? Não é ninguém na minha vida. E eu atribuí à opinião da pessoa um peso tão grande de alguém que não sabe nada da minha vida, de alguém que não sabe dos meus protagonismos, de alguém que não sabe das minhas lutas e das minhas quedas. Mas eu dei a ele um poder que ele não tem. E aí eu me deprimi. Tem um filme chamado Redes Sociais, ou O Dilema das Redes Sociais, que uma menina posta a foto, um monte de gente dá o tinino assim. E aí quando alguém dá um tinino para baixo, ela quase se mata. Porque ela não está acostumada ao contraditório. Ela quer que todo mundo dê tinino. E nem todo mundo... Gente, seria, sei lá, seria muito chato se fosse isso. Nem todo mundo vai gostar da gente. Verdade. Né? A gente só tem que ter um certo discernimento, que quando alguém chegar e falar assim, olha, o Alisson é tal... Aí a gente não cair na ideia sem pesquisar, né? Sem tentar entender, sem olhar os contextos. Porque se alguém fala bem de mim, pesquisa, porque pode ser mentira. Se alguém fala mal de mim, pesquisa, porque pode ser mentira, né? Ou seja, crie seus próprios pontos de vista. Agora, a gente falou de 3 temas aqui, que foi a questão do presídio, dos idosos, e a gente não falou dos hospitais. Como que é a chegada nos hospitais? Como que funciona esse momento que o cara às vezes está numa fase final? Uhum. Comenta um pouco para a gente sobre isso. Eu não sei te explicar o porquê, mas eu me sinto mais frágil dentro do hospital do que dentro do presídio. A gente tem trabalho com hemodiálise e com uma casa que chama Casa do Caminho, de pessoas que vêm do interior de Minas para se tratar aqui em Belo Horizonte, não tem onde ficar. A Casa do Caminho, ela não tem recurso ela é parceira nossa, ela não tem recurso nenhum de governo, ela vive dos bazares, as roupas, os móveis que ela recebe, ela vende para poder receber aquelas pessoas ali. Mas a primeira vez quando eu entrei na hemodiálise, que foi aí que eu me estimulei a fazer o trabalho dentro dos hospitais, eu entrei e aí eu olhei um senhor tão magro num ambiente de hemodiálise que é um ambiente muito gelado, né? Tem um ar-condicionado muito forte, as pessoas ficam com manta, mesmo que se lá fora está muito quente, as pessoas ficam com manta, cobertas, com uma agulha puxando sangue, levando para uma máquina que filtra, porque o rim já não funciona mais. E eu olhei para aquela cena e foi tão forte, porque assim, cara, é uma coisa que não tem como fugir. Se eu chegar no médico, o médico falar que o meu rim parou, eu vou ter que ir para ali. E eu não tenho como fugir disso. E aí eu acho que eu me coloquei naquela situação de falar assim, eu não quero jamais estar numa cadeia dentro de uma cela. Eu falo isso com os meninos sempre. Eu não quero estar num asilo abandonado. No asilo eu quero estar, no LPI. Talvez a gente fique um dia, sim, não na configuração que tem hoje. Mas ali foi muito pesado. Aí eu cheguei pro moço, conversei com ele, e aí no final, eu não sou religioso, eu acredito em Deus. Eu virei para ele e falei assim, ô moço, falei o nome dele, né? Tenha muita fé, a vida é dura, mas tenha fé. Olha a minha fala, a primeira vez que eu tinha visitado. Aí ele virou para mim e falou assim, ô meu amigo, uma humildade, assim, sabe aquelas pós-graduações que você faz em 2 horas de humildade com as pessoas? Ô meu amigo, a vida não é tão dura do jeito que você está falando, não. E ele não falou para poder me dar lição de moral, não. Ele falou normal, como se ele estivesse tomando um cafezinho comigo. A vida não é tão dura, não, cara. Assim, se a vida fosse tão dura, você acha que eu ia estar aqui tentando viver mais um dia? Eu já teria me entregado. Então a vida não é tão dura desse jeito. E aí eu comecei a entender que verdade, a vida tem seus percalços e vai ter, logicamente, mas também tem os outros pontos. Para onde que eu estou olhando, né? Eu não vou desprezar que tem as dores, sim, lógico. Mas também tem os outros lados que eu tenho que descobrir. Então, para mim, é um desafio. Aí, quando eu montei o grupo lá na hemodiálise do Baleia e do Felício Roxo, que são hospitais em Belo Horizonte. E aí, um dia eu fui com o grupo, porque eu não estou presente em todos, porque é muito grupo, né? Aí eu fui, aí uma senhora estava com a blusa chamada, né, Tio Flávio Cultural. Aí um senhor foi e me chamou. Ô, gente, bonitinho demais, todo arrumadinho. Sabe aquela pessoa que arruma para ir para hemodiálise?
Eu acho que assim, se eu fosse para hemodiálise, eu ia falar, é o lugar que eu menos quero ir, então eu vou de qualquer jeito. O moço arrumou para ir, aquele senhor, aí tava de máscara, aí me chamou. Você que é o tio Flávio? Eu falei, sou. Cabelinho branco, fivelinha. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. As meninas vêm aqui todo mês do seu grupo, já que você é o chefe, não deixa elas parar de vir, não? Aí eu falei, cara, olha só, sentar ali para conversar, e não é conversar sobre a doença, né? Sentar ali para conversar, naquelas 4 horas que ele está numa hemodiálise, que ele tem que fazer 3 vezes na semana, é algo tão importante quanto a alimentação que ele tem que fazer. Então o voluntariado acaba sendo alguma coisa que entra para sua vida e que, enquanto eu estou falando aqui, eu já respirei várias vezes e nem percebi que estou respirando. O voluntariado tem que ser isso. Não tem que ser o sábado de manhã em que eu vou fazer uma ação. Tem que ser algo que você faz porque já está como um respiro da sua vida, sabe? E não é romântico isso aqui que eu estou falando, não. É algo real. Você tem que fazer porque... é lógico, quem não faz voluntariado, ele vai começar, muitas vezes, por uma dor, perder uma mãe com câncer, vai ajudar um grupo ou uma casa de pessoas com câncer. Tem um irmão com Down, vai ajudar. A gente tem aqui em Belo Horizonte a Larissa Carvalho, que é jornalista, né, da Rede Globo, que teve um filho que nasceu com uma doença rara, que não foi diagnosticada no teste do pezinho. E aí, quando ela fez o teste do pezinho, tudo normal, amamentou o filho, o leite dela acabou com os neurônios do filho. O filho tinha uma doença rara que, se fosse identificada, estaria hoje andando, falando, mas o leite materno acabou com os neurônios dele e ele não anda e não fala. Essa mulher pegou essa causa para ela, né? Se ela não tivesse tido o TEL, talvez ela não estaria nessa causa. E ela é uma amiga muito querida e uma pessoa que se dedica muito ao social. E a gente fala assim, às vezes você vai pela dor e aí você entra, mas para ela já é normal fazer o voluntariado. Para ela ela já entende. Então a gente tem que entender que vai entrar... Eu até mudei de assunto, mas isso é importante porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas falam assim, ouvi o seu podcast, eu quero ser voluntário. Aí vai numa ação de LPI. Vai lá conversar com o idoso, empolga, vê o idoso frágil, abraça. Mês que vem a gente vai voltar, eu vou trazer um livro para você. Você pode trazer uma letra de música para mim do Roberto Carlos? Posso, vou trazer. Aí volta. A vida atropela ela nesse um mês, entre uma visita e outra. E aí, quando você vai abrir o grupo lá de WhatsApp para colocar a lista de quem vai participar, ela não responde. Aí você vai, chama no privado para falar, você vai na visita. Eu acho... Isso aqui é uma história fictícia que eu criei só para poder sensibilizar. Eu estou no trabalho voluntário porque é voluntário, eu faço quando eu quero. Cara, ela saiu de lá, prometeu a música, prometeu o livro, ela já criou um vínculo e agora ela não volta? Então faça ações esporádicas, aquela que você sai distribuindo uma cesta básica, mas que não promete uma volta. Essas ações existem, são ações esporádicas. Agora, a ação relacional, a pessoa te espera. E aí eu te conto no hospital. Uma senhora veio com o marido daqui da região metropolitana de Belo Horizonte para fazer a hemodiálise no sábado de manhã no Hospital Felício Roxo. Ela sabia que aquele sábado, o último sábado do mês, era o dia da visita do grupo do Tio Flávio Cultural. Ela pediu o marido para parar na padaria para comprar doces da cidade dela e ela levou esses doces para o nosso grupo. E aí, quando o grupo chegou lá, ela entregou como presente. Imagina se a gente não vai. Imagina se hoje eu levantei com dor de cabeça, hoje não posso, porque não tô afim, porque não sei o que lá mais. Aí o grupo não foi. O doce está com ela. E eu falo doce muito assim, era o doce mesmo, né? Eram as balinhas. Mas isso aqui é simbólico, ele pode ser ampliado. É o que ela tem para te dar. Né? Ela está tangibilizando aquilo que ela tem para te dar. O carinho, a atenção, ela está tentando te retribuir. E uma outra situação que aconteceu na Baleia, no Hospital da Baleia. A gente chegou para poder fazer a ação. Esse dia seria um bingo na hemodiálise. Quando a gente chegou, ficamos sabendo que houve um óbito naquele dia, naquele horário ali que a gente ia entrar. Então, uma pessoa que chegou para se tratar, para fazer a hemodiálise, morreu naquela cadeira ali da hemodiálise, naquela hora que a gente chegou. Os próprios pacientes pediram para o grupo não ir embora. Eles pediram para não fazer o bingo,
em respeito àquela pessoa que faleceu, mas que era um momento de tanta dor, porque o familiar não fica lá não, o familiar não entra não, ele fica na hemodiálise sozinho. O grupo de voluntário entrou e o grupo de voluntário foi a companhia daquelas pessoas. Uma outra coisa muito legal que aconteceu, uma idosa numa república do bairro Pompeia, em Belo Horizonte, não tinha família. Ela adoeceu, caiu, se tratou e a nossa voluntária ficou muito próxima dela. Um dia ela teve um problema de saúde muito sério, foi internada. A minha voluntária mandou uma mensagem falando: tio Flávio, manda um áudio para Zezé, pode falar o nome dela, não tem problema, porque a Zezé está muito ruim. Ela não vai conseguir te responder, mas ela vai conseguir te ouvir. E aí eu mandei o áudio, e aí à noite a voluntária me manda uma mensagem falando: tio Flávio, a Zezé morreu. Só que ela não morreu sozinha, eu estava lá. Isso para mim tem um valor tão grande, porque assim, mostra o que o voluntariado sabe? Nesse sentido de que deve ser tão duro você viver sozinho, muito. Deve ser tão duro você morrer sozinho, porque parece que coroa toda uma alma, toda uma vida sem sentido, sabe? Toda uma vida solitária. Morrer sozinho coroa toda uma vida solitária. E aquela voluntária estava com ela, segurando a mão dela. Chama Esther, a voluntária. Então isso é muito importante. E na terminalidade, quando você vai em hospitais em que as pessoas estão na terminalidade, o aprendizado, em todos os lugares, o aprendizado é nosso, do voluntário. Mas na terminalidade a gente aprende muito, porque a gente está numa vida em que a gente só está olhando para o relógio. Tem acho que é Eduardo Galeano que fala, Eduardo Galeano mesmo, que fala que a gente tem a vida do medo, né? O medo da noite sem medicação para a gente dormir e o medo do dia sem medicação para a gente acordar. O medo da vida sem relógio. Então, assim, se você não sabe a hora, você desespera, porque você não está conseguindo aproveitar o dia, você está pautado pela hora. E na terminalidade, o que a gente aprende é que aquele minuto que eu estou ali com aquela idosa é o único. Ela não sabe se vai ter amanhã. Ela não sabe se eu vou visitar de novo. Ela não sabe, ele sempre será único, logicamente, tá? Sim. Mas ela não sabe se ele será o último. Então, enquanto eu entro no hospital e visito aquela pessoa que está ali, seja idosa, seja jovem, mas está na terminalidade, para ela é um momento que ela tem que viver, porque pode ser o último momento dela. E aí, pegando aquela música dos Titãs, né? Devia ter amado mais, chama Epitáfio. A gente deveria trazer isso para o nosso dia a dia também, né? De que, assim, aqui é um momento que está sendo extremamente agradável para mim. Muito bom. Aí eu pego um outro filme. O professor tem que usar referência, tá? Divertidamente, um filme infantil. Eu assisti esse filme, muito legal. Divertidamente. No cérebro, quando se esgotam as suas energias, se você tem momentos desse aqui, que são momentos agradáveis, numa baixa de energia, em uma tristeza, seu cérebro vai na dispensa, pegar os momentos de alegria que estão arquivados. Exatamente. Se o momento que você para ali para tomar um café com alguém, você coloca consciência naquilo, ou seja, você está consciente daquele momento que está acontecendo, e ele é gostoso, pode ser um momento, uma memória que vai ser resgatada no momento que você mais precisa. Então a gente tem que viver, e isso parece teoria, mas a gente tem que viver os momentos da gente com sentido. Porque, queira ou não, pode ser de uma maneira egoísta, inclusive, um dia eu vou precisar deles para mim mesmo, né? Então, eu tenho que provocá-los o tempo todo, eu tenho que criá-los o tempo todo. Eu já bati nesse microfone várias vezes, porque eu tenho uma tendência de conversar. Abrindo as mãos. Você falou como começou o tio Flávio, só que eu tenho curiosidade, você falou que hoje é natural, né? O voluntariado é como respirar, flui em você. Como começou essa questão do voluntariado, a primeira casa que você foi, como nasceu esse desejo? Eu tento até fazer esse resgate, porque assim, a minha família, minha mãe é espírita. Sim. E aí eu comecei no espiritismo kardecista, mas eu não continuei e acredito em muitas coisas dali. Sim. Meu irmão é espírita e ele tem uma fala engraçada, porque ele fala assim, eu não vou falar sobre esse assunto aqui agora, porque é muito amplo também, mas ele acredita em reencarnação. E ele fala assim, você acredita em encarnação? Eu falo, não sei ainda. Aí ele fala, mas por que você faz tudo isso?
Falei, uai, mas não é porque daqui, se eu reencarnar eu vou ter né, ou se eu morrer e tiver vida depois dessa, eu vou ter um espaçozinho no céu. Sim. O Marco Aurélio, o imperador, falava isso. Perguntaram por que o Marco Aurélio era um imperador justo. E ele falou assim, eu sou justo porque é o certo a ser feito. Ah, você está pensando em né, ter um lugar privilegiado numa vida após essa? Ele falou, não sei se tem uma vida após essa. Aquilo que eu faço é para que essa seja boa. E aí você fala de meditações, do livro Meditações do Marco Aurélio. Sim. Eu tentei fazer com essas provocações sua, do meu irmão. O que me levou a esse caminho? Eu acho que lá no início é a minha criação mesmo, sabe? A referência de pai e mãe, de família, que me fizeram entender que a gente não está sozinho no mundo. A gente tem várias e várias outras pessoas. Mas, profissionalmente, eu comecei a dar aula, além da aula de marketing, comunicação comunitária numa faculdade. Comunicação comunitária é você ir numa comunidade, entender essa comunidade e criar soluções para ela. E eu comecei a provocar os alunos a pegarem questões sociais. Então, eles montavam os grupos, eles iam naquelas instituições, seja um abrigo, seja uma ELPI, e ali eles ouviam, entendiam e criavam um plano de comunicação e entregavam esse plano para eles ou executavam alguma coisa. Ali eu comecei a conhecer realidades diferentes. Realidade de um morador de rua, realidade de uma criança e um adolescente no abrigo, realidade de um idoso numa LPI. E aí eu tive já um certo conhecimento. Tem uma senhora chamada Mipi Guiz. Mipi Guiz foi uma mulher que abrigou a Anne Frank. Anne Frank, aquela menina judia, que foi abrigada pela Mipi Guiz, porque os nazistas perseguiam os judeus, e aí iam levar toda a família, logicamente. Um dia pegaram né, a família, só o pai sobreviveu, inclusive a Anne Frank morreu no campo de concentração. Perguntaram depois para Mipi Guiz por que ela fez isso, porque era um risco muito grande. E a gente tem uma coisa muito séria, assim, a gente é bom até onde não nos compromete, né? Ali ela se comprometeu, ela comprometeu a vida dela, ela podia ser morta por isso. E ela falou a mesma coisa que Marco Aurélio falou, não fiz nada demais. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu dei proteção a uma família. Eu protegi vidas. Eu não sou heroína por isso. Exemplos desses nos fazem entender que se você começa a olhar para a sociedade e não achar normal uma criança dormindo na rua, você desperta. Agora, o grande problema é que a gente tem muita gente que acha que pobreza é não conseguir trocar o carro naquele ano. É você não conseguir sair da sua bolha e entender que há outras realidades. Porque quando a gente fala com CEOs de empresa, os CEOs muitas vezes não estão cientes de que existe fome no país. Quando a gente teve uma campanha chamada Unindo Forças BH, que a gente juntou diversas instituições sociais para poder fazer campanhas de doação de cesta básica, aí a gente teve um monte de... Olha só, gente, a gente podia fazer separadamente. Cada instituição bater na porta e falar assim, me dá uma cesta básica para ajudar a gente aí na Covid. Não, nós juntamos 100 instituições e juntos fizemos uma campanha. Lindo. Meta, 40 dias, R$1 milhão. Realidade, 15 dias, R$1 milhão. 40 dias depois, R$2 milhões. É melhor do que bater na porta sozinho, né? Todo mundo se juntou. E aí, eu não sei nem por que eu cheguei aqui nessa parte, do que eu ia falar nesse caso. Você está falando sobre do CEO. Pobreza. Isso. Aí quando a gente foi falar para porque tinha um grupo que chamava empresas para ajudarem, para doarem. Sim. Aí uma pessoa virou e falou assim, mas Belo Horizonte, a prefeitura dá cesta básica, não tem fome em Belo Horizonte. Cara, nem todo mundo recebe cesta básica da prefeitura. E não ter fome em Belo Horizonte já é um discurso de quem não conhece, na realidade. Eu não estou culpando a pessoa de não conhecer, não, porque pior é o cara que conhece e nega. O cara que não conhece é ignorante. Sim. E entenda a palavra ignorância aqui, tá? Não tem aquele conhecimento. A gente tem, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que se abrir para o conhecimento. Verdade. O cara que é rico demais e que acha que não tem miséria, ele tem que se abrir para conhecer.
E aí a gente vê projetos como Gerando Falcões, que tem muitos, né, instituições aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que são ligadas a eles, que criou uma marca forte que mostra para as pessoas que é importante participar, que é importante entender aquilo. É lógico que tem muita gente que deve entrar também porque se associa a uma marca forte, Gerando Falcões é uma marca forte, mas o Edu Lira fez uma coisa fantástica. Ele conseguiu acordar gigantes. E eu não estou dizendo que o pequeno não seja importante, porque a cesta básica na mesa de alguém ajuda uma família de 4 pessoas a ter 10 dias de sobrevida. Verdade. Mas uma grande empresa ajuda um monte de gente. Verdade. Eu não estou desprezando aquele que doou uma cesta básica com o esforço do dinheiro dele, porque aquela cesta básica salvou uma família por 10 dias. Mas quando você mobiliza empresas e esses caras entendem que eles devem participar, seja por associar sua marca a uma empresa, a um movimento famoso como Gerando Falcões, e é também tentar fazer as pessoas entenderem o seguinte: a gente não tem a gente tem uma Páscoa só no ano, mas a gente tem criança o ano inteiro. Então a gente tem que saber que a gente tem que atender as pessoas, que a gente não deve olhar para as crianças só na Páscoa, que a gente não deve olhar para os idosos só no Natal. Então acho que para a gente poder ampliar a nossa perspectiva de que há sofrimentos e há necessidades o ano inteiro. Para vocês terem uma ideia, Natal é o mês, dezembro é o mês que mais lotam as instituições sociais. Todo mundo quer ajudar. Fantástico. Vai janeiro numa ILPI. Está vazia. Eu não estou culpando, não quero trazer culpa, que eu detesto culpa, mas eu estou falando que a gente tem que enxergar essa realidade para nos movimentar também, né? Então, em janeiro, o que eu vou fazer? Páscoa, todo mundo quer doar ovo de Páscoa para criança. E aí? No mês que vem? Não tem mais nada. Sequencial. A sequência. É tudo isso aí. Bom, a gente está chegando pro fim. Você quer comentar mais alguma coisa? Prazer te conhecer, viu? Eu que falo. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco também sobre o livro que você me deu de presente. Todo mundo é filho de alguém. Ele tá à venda? Ele tá à venda. Eu tenho um Instagram, que é o Tio Flávio, que lá tem um link da loja virtual que vende esse livro. Os outros também, Tio Flávio? Que o Marquinho trouxe os outros. Eu perguntei ele, né, que... Esse livro, inclusive, que o Marquinho, que você falou do Marquinho aí, foi criado justamente nesse Unindo Forças, que são instituições diversas que escreveram histórias que elas vivenciaram. Mas esses já foram esgotados. A gente fez por uma quantidade específica para os grupos que entraram. Esse aqui não. Esse aqui, para colocar um livro para vender numa livraria, para quem é novato, é muito complicado. Então a gente tem um site que vende e manda por correio. Aí esse livro pode ser adquirido nesse site. O outro, que fala Sim, eu vivi vidas do voluntariado, ele já está esgotado. Você me deu até uma ideia aqui, ó, ao vivo. Vou montar um site dentro da WA Podcast para a gente vender esses livros. Nossa, tem muita gente que precisa e não tem como. Eu vou vender. E olha, tem muitas histórias. Naquele dia do TEDx lá, eu conheci gente que tem livros publicados, mas, cara, você vai bater numa grande livraria, ela vai te cobrar 50%. 50%. Se o livro custa 40%, 20 vai ficar para ela e 20 vai ficar para você. Não estou desmerecendo o trabalho dela, não, tá? Sim. Só estou falando que há todo um custo para o cara que não é um escritor colocar esse livro aqui impresso, né? Se você conseguir aí com seus parceiros, inclusive, patrocínios, nós estamos com um livro para ser publicado, chama Fracassei. Ou não. Eu quero pegar vários aspectos que podem parecer fracasso e já convidei especialistas para escrever esse livro. Então, são várias pessoas que vão escrever. Fui vítima de violência doméstica. Eu fracassei? Aí a pessoa vai falar, né, aspectos desse tipo. Fui abandonado pela minha família. Fracassei? Fui preso. Fracassei? E aí a gente vai dar a possibilidade das pessoas entenderem que aquele fracasso pode não ser um fracasso, né? Não é autoajuda, é reflexão. E as pessoas que foram convidadas para escrever são pessoas que tem conhecimento técnico da área para poder falar. A gente está sofrendo muito, gente. E sofrendo de coisas... acho que a Sêneca falava, a gente sofre mais de coisas imaginadas do que de coisas reais, né? Então a gente está no momento que a gente sofre de muitas coisas imaginadas. E a gente tem que ter informação para poder amenizar esse sofrimento.
Isso aí é a pura verdade. E além de tudo isso aí, você pode ter certeza que eu estarei junto contigo. Aí quando eu falei você, eu tô falando do podcast aqui, quem tá nos ouvindo, tá? Todo mundo. E eu estarei junto nessa caminhada aí do livro. Tô com você, tá? Pode contar comigo. Muito obrigado, viu, por você ter vindo. Obrigado, eu. Obrigado por você ter vindo. Mas deixa eu só fechar aqui com o nosso amigo aqui. Geralmente no final tem um bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você fala outra. É uma resposta com uma palavra sempre. O fechamento é esse. E vamos começar? Bora. Humildade. Necessária. Projeto social. Vida. Família. Base. Sucesso. Tá aqui. E para fechar com chave de ouro, a palavra que tá aqui em nós. Tio Flávio. Essa aqui não dava uma palavra só não, mas é um ser em construção. Um ser em construção. É um ser em construção. Eu acho que vai ser muito chato quando estiver pronto, né? E eu não vou chegar nesse estágio, mas assim, a gente aprende com tudo. Eu aprendo aqui hoje com vocês, eu aprendo aprendo com a menina que me trouxe no Uber e que nós erramos o caminho. Então é um ser em construção. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a você, Foi um gente. dos melhores podcasts que eu já fiz, tá? Não Pode fala ter isso não, certeza. o povo tá ouvindo. Valeu. Obrigado.